Hello everybody, this is Lucas, e aqui a gente vai entrar na nossa 15ª aula, so it's the 15th class. Today we talk about frequencies. Então hoje a gente fala de frequência, como a gente fala das frequências das coisas. Lembrando que a última aula a gente falou de dias da semana, então a gente pode falar, por exemplo, I work on Mondays and Tuesdays, ou eu posso falar I work 5 times a week, que é o que a gente vai aprender hoje, 5 vezes na semana, ok? So, let's go! Então, aqui a gente tem previous info, que é o que a gente viu na última aula. My week's not very complicated. On Mondays I go to the gym. On Tuesdays I play tennis with my cousin. On Wednesdays I read news online. On Thursdays I take a bath. On Fridays I go swimming. Enfim, tem vários exemplos aí, né? Polo takes a bath on Saturdays. He walks every day of the week. He also barks a lot. Bark, latir, yes. He generally rests on the weekend. Nenhuma dessas frases aí precisa fazer sentido, é mais pra gente entender como funcionam as frases, tá bom? Então, por exemplo, on Thursday I take a bath. Parece que é tipo na quinta-feira, só na quinta-feira eu tomo banho, mas não é bem assim. Lembrando que bath é banho de banheira, né? E não de chuveiro. De chuveiro é take a shower. Então, o que a gente vai ver hoje é como a gente vai falar as frequências, né? Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. E tem uma regrinha bem chatinha aqui, mas é bem fácil de lembrar, né? A gente só precisa lembrar de duas coisas, olha só. Então, nosso key vocabulary é o once, twice, que tá aqui, ó. Então, vamos dar uma olhada nele aí, ó. Pra gente falar que a gente faz algo uma vez, a gente vai falar once. E é só lembrar de one, once. Pra gente falar que faz duas vezes, twice. E do três pra frente, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, quantas vezes você quiser, times, vezes. Por exemplo, I make a video once a week. Eu faço vídeo uma vez por semana. Já nos meus shorts, I make a video 3 times a week. 3 shorts a week. Então, 3 shorts, 3 vídeos por semana, a week. Então, a gente não fala per week, per month. A gente fala a week, a month, a year. Ok? Alright. Então, vamos dar uma olhada em algumas new sentences que a gente pode fazer usando esse vocabulary. Once, uma vez. Twice, duas vezes. Three times, três vezes. E daí pra frente é só colocar times. 4 times, 5 times, 6 times. Pra gente falar 3 vezes na semana, 3 times a week. 3 vezes no mês, 3 times a month. 10 vezes no ano, 10 times a year. Por aí vai. Vamos olhar então as new sentences. A gente começa aí com how many times. A pergunta então é quantas vezes alguma coisa? Alguma coisa. Olha só. How many times a week do you study? Ei, você já está inscrito? Aperta o botão de inscrição. Quantas vezes na semana você estuda? Ou quantas vezes por semana você estuda? How many times a week do you study? Vou dar o meu exemplo. I study every day of the week. Todo dia da semana. Including the weekend. Incluindo final de semana. So, I study every day of the week, including the weekend. What about you? E você? A gente pode perguntar também. How many times a month does she? Então pensa aí, your friend, your mother, your cousin. How many times a month does she go to the movies? Quantas vezes no mês ela vai para o cinema, né? To the movies. Eu posso falar the cinema? Posso. She goes to the cinema ou to the movies twice a month, por exemplo. Ok? What about your sister, your mother, your cousin? Tenta responder assim. How many times a day does she drink coffee? Então, se eu pensar na minha mother, por exemplo. How many times a day does my mother drink coffee? She drinks coffee twice a day, generally. Ok? Posso falar two times e a pessoa vai entender? Yes. Mas não tá correto, ok? Correto? Twice. 2 times a pessoa entende, mas fica estranho. 3 times, 4 times, aí ok. Depois a gente tem how often. Detalhe, a gente não fala o T disso aí, tá? É how often. Sem often. Não. How often. How often do you see the doctor? Com que frequência? Então você vê que os dois são a mesma coisa. How often, how frequently.
Mas how frequently é meio formal demais, meio quadrado, né? Com qual frequência? Então, how often é com que frequência, mas de um jeito mais light, ok? Então, posso perguntar qualquer um dos dois. Eu vou usar meio que sempre o how often, porque ele é mais comum. Só vou dar um exemplo, que é o primeiro com how frequently, só para você ver que funciona. How frequently do you see the doctor? E a pessoa fala, I see the doctor twice a year. Tem gente que vê twice a month, once a month, e por aí vai. Então, how frequently? Okay? Preciso colocar frequently na resposta? Não. How often do you wash your clothes? Com que frequência você lava a sua roupa? Tem outra forma de usar isso aí, né? Que é do the laundry. Do the laundry. Que é, né, fazer tudo com a roupa. Lavar, passar, secar, etc. Então, how often do you wash your clothes? I wash my clothes once a week, twice a week. Por aí vai. How often do you do the chores ou chores, que é as tarefas de casa, né? Aí você fala lá, 2 times ou twice a week. E só pra gente fechar, how frequently does she work overtime? Com que frequência ela trabalha hora extra? E aí você fala, she works overtime once a month. Que eu acho que é um tempo justo aí, ok? Então é isso aí, tenta fazer essas frases, tenta responder elas, tenta mudar essas frases. Então lembra da nossa aula anterior, tenta mudar essas frases aí para perguntar a frequência das coisas. E a próxima aula eu vou fazer uma super revisão aí pra gente ver tudo que a gente já viu, tudo de uma vez, tudo misturado. Alright? Espero que tenha gostado. See you next class. Nós juntamos todas essas palavras de maneiras que permitem aos outros não apenas entender nosso propósito, mas vislumbrar nossos sentimentos mais íntimos. Dessa forma, nós estimulamos as mais diversas paixões, tornamos ou negamos decisões morais e incitamos uma multidão à ação coletiva.